Verdade. Então vamos conversar com o Veneziano sobre essas novidades da área política. Tudo bem? Deputado federal Veneziano Vital do Rego, segundo neto, bom dia. Bom dia, Juarez. Meus cumprimentos a você, aos meninos, Polion, a Carlos, ao nosso querido Paulo Roberto, com quem falei ontem à noite na Cidade em Revista, a Vânia, a Itamar e a todos os teus ouvintes. Uma noite longa aqui, Juarez. Nos estendemos até quase 3 horas da manhã de hoje, votando um número bastante significativo de projetos de lei, principalmente aqueles relativos às propostas de reajuste de diversas categorias, segmentos de servidores. Essa discussão, inclusive, trouxe algumas polêmicas naturais e compreensíveis, mas essas discussões elas vêm desde o final do ano passado, inclusive com previsões orçamentárias, em face de uma constatação. Qual seja essa constatação? Muitos desses servidores, muitas dessas categorias espalhadas entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, ex-militares de ex-territórios nacionais, entre outros, eles tiveram, durante um período superior a 8 anos, um achatamento, ou seja, não houve o acompanhamento nos reajustes dos índices inflacionários verificados nesse mesmo período. E por isso, a discussão no final do ano passado se deu com uma proposta de escalonar, ou seja, reajustar, mas com o equilíbrio para que não interferisse numa já combalida e difícil situação nacional, do ponto de vista econômico-financeiro. E aí a Presidência da República, foi inclusive a orientação do presidente Temer pela manhã, de que nós pudéssemos, na terça-feira, havíamos votado os requerimentos de urgência e ontem o presidente Temer nos convidava para dizer, olha, não vamos postergar mais. Se há uma constatação, se há uma previsão orçamentária, se não haverá qualquer tipo de impacto maior, senão aquele já previsto e possível de ser absorvido pelo governo federal, vamos votar. E aí nós fizemos esse esforço, além de votarmos a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, também fazendo esse mesmo esforço desde a manhã de ontem, quando na comissão especial nós aprovamos, eu tive inclusive a oportunidade de integrar essa comissão especial. A desvinculação permite aos governos, não apenas ao governo federal, mas também extensivos agora, as possibilidades extensivas, as possibilidades para governos estaduais e governos municipais, na ordem de 30%, mobilizarem o orçamento de acordo com as suas necessidades emergenciais. Se você me perguntar, isso é o ideal? Não. O ideal seria que nós tivéssemos orçamentos muito mais equilibrados, orçamentos muito mais próximos à perfeição nos termos da sua elaboração, da sua proposta, do que ficar sempre emendando. Mas é uma realidade que nos acompanha desde 1994, passando inclusive a Constituição previa nos atos de disposições transitórias e nós estamos com essa aprovação repetindo o que 7 vezes antes já se repetira. Então, o governo federal precisava dessa desvinculação e por isso mesmo a necessidade de termos nos estendido até quase 3 horas da manhã. A segunda votação, porque é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, deverá estar sendo votada na próxima terça-feira. Mas enfim, nessas 2 últimas semanas tem sido extremamente de trabalho comum, é natural e é obrigação nossa. Semana passada vocês se recordam que nós nos concentramos para a aprovação da nova meta fiscal. Existia uma realidade que era uma realidade artificial, prevista de 96 bilhões de reais no orçamento, em termos de rombo orçamentário, desculpa a expressão, em termos de déficit orçamentário, e a realidade era de 170 bilhões de reais. Essa meta fiscal precisava ser modificada pelo Congresso Nacional, no caso pela Câmara, e nós assim o fizemos. Sim, foram 2 dias intensos, retorno mais tarde à Paraíba e cumprir a nossa agenda
que comumente faço nos finais de semana. Em relação ao que Carlos Magno e ao que você próprio mencionou, de fato, na terça-feira nós tivemos um ótimo contato com o senador Efraim Moraes, tratando sobre a realidade de Campina Grande, sobre a perspectiva de uma composição que haveremos de firmar e de consolidar. Já era a palavra do senador Efraim desde o ano passado, do deputado Efraim Filho, e foi tanto sobre o aspecto de fortalecer a legenda do Democratas em Campina Grande, permitindo parcerias proporcionais e até mesmo, quem sabe, na discussão que nós teremos sobre uma composição majoritária, quem vai decidir isso são os partidos. Nós temos uma opção muito qualificada, que é o jovem Bruno Roberto, que conosco esteve aí mesmo no estúdio da Rádio Cidade, e o também grupo do PSL, antigo PSL, hoje Democrata, dispõe desses quadros, dispõe também de nomes que podem ser parceiros nessa futura disputa. Mas foi muito boa a reunião, confirmando aquilo que já havia sido a palavra empenhada do senador Efraim, do deputado Efraim Filho, quando nós fomos apresentados pelo conjunto de partidos de oposição em Campina Grande no ano de 2015, em setembro. Então, tanto Efraim como Lindolfo Pires, responsável e condutor do PROS, com a possibilidade do PR, do PTN, presidido por Galego do Leite, e outras 2 ou 3 legendas, eu acredito que nós haveremos de formar um grupo de 7, quem sabe até 8 partidos. Esse cenário, conversava com você, conversava com Paulo e com Carlos Magno, e também com o Paulion, esse cenário é razoavelmente já identificável. Você sabe que, por força da estrutura que dispõe o prefeito, a estrutura material, a estrutura de quem pode até negociar cargos nesse lamentável, mas fazendo parte desse jogo político, de quem oferece cargos para atrair apoios políticos, ele dispõe desses instrumentos às mãos, como dispõe também o presidente da Assembleia Legislativa. Nós não. Nós, na oposição, efetivamente, sem outros recursos, eu não tenho cargos a oferecer, eu não tenho gratificações a implantar, senão o que posso e haverei de oferecer é o trabalho realizado por Campina Grande, que todos vocês conhecem, graças a Deus não há como desmentir, e também aquilo que nós desejamos fazer. Uma Campina renovada, uma Campina não de propagandas, uma Campina não de mentiras, uma Campina que respeita o servidor, uma Campina que agiliza iniciativas de mobilidade urbana. Só agora, finalzinho do mandato, é que se fala no VLT, ou seja, de uma maneira claramente oportunística, ou seja, se falar no VLT, quando o VLT já poderia estar entre nós, veículo leve sobre trilhos, desde 2013, é algo assim abominável, porque afinal de contas é querer brincar com a consciência dos cidadãos. E aí a gente fica sabendo que o prefeito tentará utilizar como promessas a implantação e instalação do VLT, quando nós perdemos o VLT nesses últimos 3 anos e meio. Enfim, vai ser um debate bom, um debate grande, um debate que nós haveremos de propô-lo com ideias, discutindo as questões em nossa cidade. Então, a presença do Democrata, com o senador Efraim, de antemão, demonstrando esse compromisso, fortalecendo a legenda em Campina, e com outros que conosco caminham, permanecendo nas palavras que empenharam anteriormente, eu acredito que o nosso nome, que a nossa postulação sai fortalecida depois das convenções em julho, Juarez. Não, então, e nós vamos participar desse debate aí, ouvindo todos os candidatos mais para frente, né, quando todo mundo fizer as suas convenções e tudo mais. Veneziano, por enquanto, quero lhe agradecer. A gente vai combinar, Veneziano, todo final de semana vem para cá. A gente vai combinar com o Carlos Magno, com o próprio Veneziano Vital do Rego II Neto, para em breve trazê-lo ao vivo aqui para conversar mais, inclusive responder as perguntas dos ouvintes, que são muitas, toda vez que o Veneziano entra no ar com a gente. Muito obrigado por enquanto, um grande abraço e boa viagem de volta para mais um final de semana em Campinas, viu, Veneziano? É verdade, não dá para ficar. Eu devo dar uma passadinha ali na esquina, lá no sertão, em Brejo dos Santos, entre a sexta e o sábado. Há um compromisso nosso. Eu recebi como candidato a deputado federal o apoio de alguns companheiros em parceria com o deputado Gervásio Filho. Da mesma forma, na semana passada eu tinha visitado Belém de Brejo do Cruz. Nós não podemos desconhecer e não podemos, mais do que isso, deixar de dar as atenções àqueles que também estenderam seus votos de confiança nas eleições de 2014. Mas, essencialmente, estarei em Campina Grande. Nós temos, inclusive, uma reunião com segmentos que representam os servidores municipais, que estão extremamente chateados com essa proposta
de reajuste de 5%, é algo a lamentar-se. Afinal de contas, o prefeito sabe que o índice inflacionário nesses últimos 12 meses chegaram esses índices a mais de 10%, e ele propõe metade para um reajuste. Isso é agredir, isso é desconhecer a dignidade que os servidores têm. Quero também, Juarez, encerrando, cumprimentar, ontem eu falava com o Paulo Roberto sobre um projeto que eu reputo muito importante e justo, que foi o de regulamentar, definitivamente garantindo segurança aos proprietários de quiosques, de trailers, de bancas, de revistas, aquelas pessoas que muitas das vezes ficam em dúvida, interrogando-se, ou seja, como se dará a outorga, a transferência da outorga ou da concessão daquele espaço público aonde estão localizados esses trailers, essas bancas de revistas, enfim. E agora, definitivamente, nós relatamos um projeto que foi unanimemente aprovado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, se, por exemplo, o proprietário falecer, necessariamente se transfere ao seu cônjuge. Se um proprietário tiver algum tipo de limitação que não possa mais trabalhar, ou um ascendente ou um descendente, assumirá essa transferência dessa outorga, dessa concessão. Enfim, como em Campina Grande nós temos essa realidade, inclusive encontrava pelo menos 10 companheiros que estiveram conosco no dia da votação, eu me sinto na obrigação de transmitir, como fiz ontem, tarde e noite, com Paulo Roberto, essa conquista, essa vitória de senhores e senhoras que se comprometem no dia a dia das suas labutas para prover as obrigações familiares e muitas das vezes ansiosos e angustiados por não terem uma segurança jurídica que passam a ter legalmente a partir dessa aprovação. Juarez, meus cumprimentos, ótima quinta-feira, Carlos Maio, Paulinho, Itamar. Meu querido Paulo Roberto, obrigado pelo espaço que você me conferiu, como de sempre, ontem no Cidade em Revista. Vânia, meu beijo, e a todos os amigos e amigas de Campina, uma ótima quinta e um ótimo início de São João para todos nós. Então aí a palavra do deputado federal veneziano Vital do Rego Segundo Neto. A gente informa para a assessoria do senhor prefeito Romero Rodrigues Veiga que nós estamos aqui à disposição para Romero vir aqui e falar sobre as críticas que recebe, porque o adversário nunca fala bem do outro adversário, aí já viu, né? Mas Romero Rodrigues Veiga tem todo o direito de vir aqui e falar à vontade, estamos aguardando por ele. São 8h30, não, estamos mais para lá do que para cá, tá bem pertinho mesmo.